Pronto, gente. Esse semestre a gente vai começar a trabalhar com paisagismo, que nada mais é do que uma continuidade do que a gente já estudou em planejamento de espaço para arquitetura, e agora vai se aplicar um pouco mais à área externa, à composição como um todo. E vai meio que dar para vocês também um gatilhozinho de urbanismo, porque alguns conceitos e técnicas que nós vamos estudar se aplicam muito bem ainda na arquitetura e vão ter esse elo com o urbanismo, porque o urbanismo e o paisagismo tem uma linguagem também muito próxima em algumas de suas nuances. Então é interessante para vocês ficarem atentos a muitas das técnicas que nós vamos estudar. Algumas vocês já conhecem, mas a gente vai aprofundar na técnica delas e a gente vai bater em umas questõezinhas que lá no semestre que vocês viram o projeto residencial eu não podia dar porque vocês ainda eram terceiro, estavam muito na base, eu estava construindo a base, não podia me aprofundar em nada que tivesse uma característica muito subjetiva e muito profunda. E esse semestre vai rolar, porque vocês já estão no sexto, eu presumo que vocês têm condições de pegar esse conteúdo um pouquinho mais profundo. Só que a nossa carga horária é muito reduzida para tanto conteúdo profundo também. Mas o que vai acontecer? Vamos lá. Olha só. Oh, caramba, tomara que isso aqui não dê problema na hora que o PowerPoint entre, viu? Que o outro programinha lá que eu uso, quando entra nessa tela do PowerPoint, ele perde tudo. Vamos ver se ele continuou. Esqueci, né? Aí. Veja. Então, primeiramente, a gente hoje, ainda na aula de hoje, vamos fazer uma discussãozinha sobre alguns conceitos gerais de paisagismo, do mesmo jeito que eu provoco vocês lá na aula, dando introdução à arquitetura, para fazer com que vocês descubram um conceito antes de a gente começar a entender algumas outras teorias e saber pelo que vocês estão buscando ao longo da disciplina. A gente vai fazer hoje com o paisagismo. Vou extrair de vocês alguns conceitos, a gente vai chegar no denominador comum, para depois a gente entrar nessas outras questões aqui mais idealizadas. Depois que a gente tiver essa compreensão básica de paisagismo, ainda hoje mesmo eu já começo a fazer a introdução à história do paisagismo. Por que nós vamos estudar história? Primeiro porque quando vocês têm histórias tanto das artes quanto da arquitetura, o paisagismo é uma coisa que passa super superficial, né? Ou não, é impressão minha. Vocês não veem na história como é que o paisagismo aconteceu. E a história do paisagismo, ela vai dar a nós muito repertório, porque, diferente de arquitetura, onde a subjetividade e a variedade é gigantesca, é quase infinita, em paisagismo a gente não tem uma gama tão subjetiva, porque existem alguns elementos que eles são peça-chave para a resolução de certos problemas, como por exemplo o clima. Se o clima é frio, certas coisas eu não posso usar no clima frio. Se o clima é muito quente e árido, eu já também não posso usar outros, mas posso usar o que se cabe ao árido. E determinadas culturas, em determinadas localizações geográficas não tem um nutriente tal que é interessante para um tipo de planta. Então eu já não vou poder trabalhar com determinadas variáveis, eu vou ter que me limitar a isto. E ao longo da história, várias civilizações que tiveram que praticar paisagismo em diversos sítios geográficos com características climáticas e outras mais geológicas diferentes, eles apresentaram soluções que ficaram guardadas na história e guardaram contribuições. Aliás, é importante que vocês estejam atentos, anotando, perguntando, porque as contribuições que cada uma dessas civilizações deram ao longo da história são o principal alvo do conteúdo da prova que a gente vai fazer, tá? Quando a gente terminar de ver essa parte teórica, especialmente a de história, a gente não vai ver tanto das outras aqui para cair, mas vamos. Depois que eu terminar a parte de história, eu vou entrar em noções de botânica. Obviamente, gente, que nossa formação aqui não é na área biológica, não é na área agrária, então a gente não vai aqui estudar botânica a fundo, porque a gente nem tem carga horária para isso. A gente vai entender conceitos que surgem da botânica e que se predispõem a nos ajudar a planejar o espaço e, inclusive, a parte que diz respeito à vegetação, porque nós não queremos ser especialistas em vegetação, mas uma vez projetistas da área externa, envolve paisagismo,
envolve vegetação, e a gente precisa pelo menos entender o comportamento dessa vegetação em determinados climas. Como é que são as nuances da vegetação, quais são os indicativos que ela te dá quando ela é adaptada a uma determinada situação climática ou qualquer outra aí. Então a gente vai ter uma pincelada desse conhecimento para poder fazer a aplicação em projeto. Vamos ver também a questão da tipologia vegetal. Existem determinados volumes que vocês vão precisar saber a nomenclatura e a maneira de trabalhar com ela no projeto, para lá depois na parte prática a gente colocar em execução. Então a gente vai ver isso de maneira teórica, a gente vai ter abordagem a vamos ter acesso a diversas fotos com imagens, tanto de projetos compostos com essas espécies, como a gente vai ver elas isoladas para compreender como é que é a morfologia e a fisiologia dessas plantas. Depois que a gente descobre o que cada um desses vegetais possui, a gente vai entrar num outro prisma, que é de conhecer na prática. Vocês foram para as visitas, né? Ou não teve visita no semestre de vocês? Não. A gente não vai ver casas, nós vamos ver a casa dos clientes. Então vamos tentar juntar vocês, vou ver se eu junto vocês, o segundo e o terceiro, mas vocês tiveram casa cor, pelo menos, né? Foram com paisagismo, as coisas lá, já muda um pouco o perfil. Mas a gente vai hoje, pessoal, não deu para ver muita coisa também não. Só lembra, acho que mas paisagismo à noite é tudo de bom também. A gente para poder tirar bom proveito dos projetos que eu fiz, alguns é interessante a gente visitar à noite, porque a iluminação paisagística é espetacular, né? É muito impactante. Quando a gente não vê isso, uma das partes que a gente precisa ter noção do paisagismo a gente perde. Mas infelizmente não dá para fazer uma visita que vai de manhã até de noite, né? Então a gente vai estudar como é que a gente vai conseguir. Eu também não posso prometer para vocês que do mesmo jeito que no terceiro eu não consegui fazer visita com vocês, pode ser que agora no sexto também não tenha possibilidade, porque depende de eu estar executando obra e além de eu estar, do cliente permitir eu ir lá com vocês, né? Então eu já tenho na lista uns 2 que estão se propondo a deixar a gente passar lá para dar uma olhada. Então a gente vai contar com eles, mas eu não posso garantir. Se não rolar, eu vou tentar pelo menos que a gente faça a visita no viveiro, porque o contato com o volume da planta, com a proporção que ela tem frente à escala humana, a nossa escala, é diferente de você olhar uma foto no livro e não saber que tamanho isso está, qual que é a quantidade de cor, o volume que ela tem quando ela está composta, né? Então a gente vai tentar pelo menos ir no viveiro para ter acesso. Mas eu acho muito melhor visitar obras prontas, executadas, especialmente as minhas, porque lá vocês vão poder inclusive ter liberdade não lá na obra, né, mas depois voltar a criticar, ver os meus erros, aprender com os erros que eu tive lá na execução, né, eu explicar para vocês por que tem aqueles erros, ou alguns por falta de experiência, porque alguns que a gente vai visitar talvez eu tenha feito há 15 anos atrás. Os outros mais recentes, eu já tinha um pouco mais de consciência, vocês vão perceber, eu vou saber inclusive explicar para vocês por que está daquele jeito. A gente sabe que na realidade prática, o cliente, as condicionantes lá das executivas, elas mudam muito isso. Justamente por isso, vai ter um trecho que a gente vai se focar em questões executivas, questões econômicas para fazer a execução, mas esse critério aqui do planejamento do projeto, eu vou atacar ele muito mais com vocês em dinâmicas, quando a gente vai sentar e fazer essas dinâmicas orientadas, mas ainda é uma coisa meio teórica, não é bem assim prático, do que eu parar aqui para ficar dando um monte de teoria. Passou dessa etapa, a gente vai chegar na parte projetual de produção. A parte projetual, ela, apesar de poder ser feita de maneira mais intuitiva, você já sabe que eu gosto de método, né? Então a gente vai seguir um método bastante didático, bastante sequencial e vai rolar bastante papel vegetal com aquele lápis grosso que vocês já sabem que eu gosto de trabalhar. Só que a diferença desse semestre é que a gente vai estudar também, vai aprender a fazer ilustração, na verdade, desenho de expressão em paisagismo que se assemelha muito à expressão de ilustração botânica. Então, por conta disso, a gente vai ter aulas teóricas, teóricas e práticas ao mesmo tempo, que a gente vai fazer uma dinâmica, na verdade, onde a gente vai estudar, a gente já vai ter conhecido, quando chegar aqui em expressão, em desenho de expressão paisagística, a gente já passou por essa aula de adaptação vegetal, noções botânicas, a gente já conhece algumas plantas. E agora a gente vai descobrir como é que a gente representa elas, de que maneira ela pode aparecer nas diversas etapas do projeto. Porque em cada uma das etapas de projetuação, o método de representação em paisagismo é diferente. Nós vamos ver, por exemplo, que no mapa conceitual, as formas e os volumes nem são necessários.
E por mais que um paisagista não desenhe necessariamente um plano conceitual quando ele começa a projetar algo, ele pelo menos introjeta mentalmente aquele plano das ideias, das ações do que ele precisa fazer, e a gente normalmente se organiza bem para trabalhar dessa maneira. Por isso que eu vou propor esse método para vocês. É um método que vai ser muito baseado na mistura desses três autores aqui, para a gente fazer esse mapa conceitual. Então são alguns conceitos de Gordon Cullen, alguns conceitos de Kevin Lynch, a bibliografia eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e da Maria Lane Kohlsdorf, que por acaso foi minha professora também, quando eu estudei no UNB. Fantástica ela. Maria Lane Kohlsdorf. E aí, a gente, por conta disso, vamos ter acesso. Isso aqui vocês não estão vendo tanta novidade, né? Funcional, plástico, né? Econômico, a gente tem todas essas coisinhas, né? Só que agora, a gente vai, sociais. A gente vai dar de novo uma pincelada, vai entrar lá em Grécia e Roma. Os povos helenos foram os caras que mais sabiam fazer com a presença de toda a história da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo. Então a gente vai dar de novo uma resgatada nessa ideia. Ou eu já passei para vocês isso quando dei projeto, falei de praças, não falei não? A gente pincela de novo isso daqui para resgatar caso vocês tenham esquecido, caso eu tenha esquecido de passar. Mas a gente vai dessa vez falar um pouquinho mais de praça, de como é que a gente interage com a vegetação, por quê? Nesse semestre a gente já tem condições de aprofundar. Falei, né? A questão da parte mais adequada, de posicionamento dos anos, de colocar meio que de avançar. Participação, essas coisas. Então, a gente falou que no coreto no meio de uma praça, que ele causa. Quando a gente faz segregação social, porque tem algo no meio de um espaço converso. É isso aí mesmo que a gente vai revisar e talvez pincelar um pouco mais do que naquele semestre. E vai entrar agora a questão de percepção sensorial. A percepção sensorial é um assunto um pouco mais subjetivo na arquitetura, ele é mais denso, profundo. Esses caras que escreveram percepção sensorial, até tem mais alguns que não estão aqui, que eu uso também, como o Artheimer, que são os caras lá da psicologia Gestalt, né, que eu trago também conceitos deles, mas a gente vai estudar mais esses daqui do que os outros que eu estou citando agora lá da Gestalt. Mas é um pouco resgatando Gestalt que eu vou trabalhar também. A gente vai ver depois quando chegar aqui no plano conceitual. Normalmente alguns paisagistas trabalham sim, não fazendo um projeto preliminar executivo, mas fazem plano de massa. Plano de massa é um projeto onde a gente só está preocupado com os volumes que a vegetação tem. E um plano, na verdade, antes do plano de massa, a gente vai estudar o plano de forma. Então a gente está preocupado com as suas concepções formais, que geometria você quer dar às formas que compõem o projeto. E depois que a gente passar por esses três planos, nós vamos entrar no projeto propriamente dito, que é o projeto preliminar, onde você já tem noção de qual vegetação você quer, porque nenhum projeto gente, se começa dizendo, eu quero tal planta para ali eu vou ter um palmeira-rabo de raposa, para cá vou ter uma licônia, vou botar umas armadilhas ali no campo. Não se faz isso no paisagismo. Normalmente você primeiro, até porque se você tentar direcionar que planta você quer em cada lugar no início da concepção projetual, provavelmente você se perde nas intenções de resolver os problemas sociais, as expectativas plásticas, funcionais que o espaço tem. Paisagismo tem muita condicionante funcional e os profissionais de paisagismo eles tendem normalmente em não atender essas expectativas. Por exemplo, a gente tem poste acontecendo na área externa, a gente tem esgoto, caixa de esgoto que tem que saber lidar com ela, a gente tem calçadas, o acesso do veículo que vai passar pelo projeto da gente, pelo meio do projeto. Então tudo isso são coisas que a gente tem que saber conciliar para resolver o todo do projeto. A gente tem que estar muito atento então quando for analisar essas coisas. Nossa, me perdi todinho. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa no primeiro momento ter definições exatas, é saber onde estão os problemas, organizá-los para depois consultar que vegetação pode atender a isso. E para isso, a gente não vai necessariamente precisar estar sabendo o nome de planta, de qual é a planta que resolve tal problema, porque a gente tem uns livrozinhos lá de vegetação que diz tudo para a gente. O principal autor deles, Harry Moraes, vou botar aqui para vocês, não para vocês verem, mas eu acho que até já andei disponibilizando o material para vocês, né? Depois olha, parece que você tem, copie muita coisa para você depois. Depois a gente conversa, tá?
sobre esses dados aí, vou mostrar para vocês. Mas a biblioteca tem Harry Lorenzo, tá? Do Harry, o principal livro dele é o livro de plantas ornamentais do Brasil, tá? Esse é o que a gente vai usar mais. Na biblioteca tem árvores brasileiras. Não sei se tem, não sei se eu também ainda tenho, porque eu tinha tudo isso aí, mas fui emprestando os alunos, fiquei sem monte. Um que eu gosto muito dele é o de árvores exóticas ou adaptadas ao Brasil. Ele tem também um só de árvores frutíferas. Se vocês acharem por bem, é mais caro e é mais raro, mas o Burle Marx também tem um livro de plantas ornamentais. Então vocês podem pegar do Burle Marx esse mesmo nome aqui de plantas ornamentais, tá? Que ele tem também. Aí vão surgir outros autores de referência para a gente consultar a vegetação, tá? Mas esse aqui é o principal que a gente tem como consulta. Só para não dizer que eu não botei os planos. Então a gente vai começar introdução à história, introdução e história, né? Depois a gente passa para desenho de paisagismo, depois a gente passa para prática paisagística, para depois a gente trabalhar com a parte de percepção, já que as demais você já tem essa noção e a gente vai fazer, na verdade, muito mais nas dinâmicas do que eu passando teoria. Essa teoria a gente tem lá nas aulas do Projeto 3. Quem está assistindo em casa, que quer fazer esse paralelo, vai buscar minhas aulas de aspectos funcionais, aspectos plásticos, aspectos copresenciais, aspectos econômico-financeiros. Pulei algum? Aspectos bioclimáticos, porque tudo isso vai de encontro a esse conteúdo aqui, caso precise reforçar, porque a gente vai estudar em paisagismo, vamos ver de maneira mais superficial, com exceção dos aspectos plásticos e dos aspectos sensoriais, que a gente vai adentrar aqui. O plástico bem superficial mesmo, mas sensorial, a gente vai entrar de maneira que a gente não entrou lá nas aulas de projeto. Terminou essa etapa, a gente vem para produção projetual. Vamos começar fazendo um mapa conceitual, depois um de forma, está invertido aqui a ordem, tá? Depois de máximo, preliminar e o executivo, ok? Cada um desses a gente terá uma aula de como faz plano conceitual, faz assim, assim, assado, colocando esses e esses elementos, distribuindo com tal técnica. Como é que faz o plano de forma? A gente tem uma aula para depois ser produzido. Detalhe, gente. Desculpe. Esqueci de botar aqui no meio, vou complementar. Quando acaba a parte teórica, começa a avaliação. E sejam tão acostumados, porque a gente fez isso já lá no passado, não repetiu o mesmo padrão. Ao longo dessa etapa, vocês receberão trabalhos para fazer. Os trabalhos são pesquisas, vocês já sabem, não são pesadas como as de arquitetura, são bem mais leves, não precisa de tanta análise como aquele, é mais referência visual. E quer dizer, e eles têm caráter subtrativo. Isso quer dizer que se você não entregou um trabalho, um ponto a menos na sua nota da avaliação da prova. A entrega final de paisagismo não tem seminário, tá? Então esse mal vocês não vão sofrer se você mexe comigo, porque eu não estou mais preparando a base de vocês. Eu já estou esperando que vocês tenham essa característica de conseguir apresentar, de conseguir representar, expressar em projeto, e a leitura do que eu vou fazer vai ser no dia a dia com vocês. Eu vou estar avaliando o que vocês me apresentarem. Então a nota final do projeto não é somente o que eu vou ler naquela prancha, é a sua interação, é o seu grau de pesquisa, são suas soluções técnicas, sua quantidade de orientações e discussão comigo e, obviamente, um bom resultado também. Até semestre passado, gente, eu ainda estava aceitando os alunos apresentarem o projeto final à mão. Eu resolvi não fazer mais à mão, porque eu descobri que para vocês é mais prático. Vocês conseguem trocar informações melhor, porque às vezes o projeto final ele está
Está com uma fulana levou para casa, eu não posso produzir. Mas se vocês dividirem as tarefas, uma faz os detalhamentos das construçõezinhas, a outra faz a planta de piso e depois junta. Vai ser em dupla, porque é pesado, tá? Não é um projetozinho, especialmente a parte produtiva inicial, tem que desenhar muita coisinha pequenininha até poder passar ali para o AutoCAD. Então dá trabalho, cansa, a mão e dói. Então a gente vai fazer esse primeiro experimento, vocês vão estar aí, só pode partir para a etapa de AutoCAD quem me apresentou já o projeto, concebido pelo menos em etapa de estudo preliminar. O projeto executivo pode ser entregue em AutoCAD, pode não, deve ser entregue em AutoCAD, mas o estudo preliminar precisa ser analisado em sala, a gente precisa discutir para que você depois passe para o AutoCAD. O jeito de apresentar projeto, vocês não só terão aulas explicando como se produz um projeto, como é que produz, desde o conceitual, a massa, a forma, até o preliminar, e o executivo, vocês receberão arquivos em AutoCAD com projetos meus feitos, elaborados, para vocês terem noção. Tá? Não estou querendo que vocês copiem as ideias que tem lá, se copiar também, saber adaptar bem, que eu faço, né? Nada se cria nesse mundo, tudo se transforma, mas é mais para dar um repertório visual para vocês de como é que eu espero que vocês apresentem. Mas não tem nada demais, é aquele padrão humanizado que vocês já sabem fazer. A biblioteca, na biblioteca já tem muitas plantas de paisagismo, mas não tem tudo que vocês usam, tá? Tem algumas, então tem que desenhar. E eu espero que vocês aproveitem a aula de expressão e de desenho feito à mão, expressão paisagística, de desenho paisagístico, porque é a partir dela que você vai saber como é que você vai humanizar em AutoCAD. A gente vai fazer uma aula bem legal, vamos gastar pelo menos umas 2 aulas só com expressão paisagística. Vocês vão ver, é diferente a apresentação, não tem nada a ver com a apresentação de arquitetura. É muito mais colorido, é muito mais intenso, tem muito mais informação, então a gente precisa realmente entender essa nuance diferenciada. Antes que eu termine aqui, estão aqui os tópicos que a gente vai estudar, a parte que a gente já viu lá, os planos, projeto executivo, os critérios da entrega. Vocês vão ver não somente em projeto, como vocês vão ver arquivos meus de AutoCAD com esses critérios, mas eu vou falar antes da entrega. E entrega periódica de exercícios preliminares. Eles têm característica subtrativa. Será que digitou direito lá? Estou reforçando, porque semestre passado eu também tive problema com a turma, mas foi só uma reclamação, eles não sabiam dessa característica. Eu chamei a atenção no primeiro dia de aula, mas não deixei escrito isso, aí eles acabaram que não sabia que ia subtrair da nota, acharam que ia só ganhar, que não entregasse, só não ia ganhar a nota. Não é assim, aí tá moleza demais, então não dá. Era só para só receber. Pois é. Bom, o projeto de vocês lá no terceiro era de 800 metros quadrados, vocês acharam muito, né? Esse vai ser de 8.000. Mas você pensa que é um terreno, né? Diferente, não é pesado como projetar arquitetura, não. Vocês vão ver, é bem mais light, é bem mais gostoso. A disciplina é muito mais suave do que o projeto 3, mas ainda assim as pessoas consideram pesado, especialmente o pessoal que fez o projeto no semestre passado, e depois veio para mim no 2, que aqui eu todo mundo, né? Quando chega em mim no 2, eles acham a diferença grande. Então, por isso que é de dupla, porque não é levezinho. Vocês têm dúvidas? E aí, gente? Podemos então começar a brincar mesmo, já da aula de paisagismo? Ó, já que a gente vai começar a brincar disso aqui, vamos começar a ver alguns conteúdos. Antes de eu começar a metralhar o conteúdo de vocês, eu queria resgatar alguns conceitos de vocês, até para entender em que mundo vocês estão mergulhados nesse momento, para despertar vocês para algumas questões que são intrínsecas ao paisagismo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que... Oi. Você tinha comentado que a gente poderia utilizar, no caso do nosso projeto de residência, né? Trabalhar em cima dele. Eu posso sugerir que a gente não usa ele, então, nas aulas de desenho e tal, setor de inspeção, a gente está gravando, né? Onde a gente utiliza na aula de inspeção.
Para a aula de desenho de impressão, não vale a pena brincar nele. Por quê? Eu não vou ensinar como projetar. Eu vou ensinar que se você projetar uma arundina no seu projeto, como desenhar a arundina. Aí a gente vai fazer uma arundina separada. Se você criar pedras, como é que você faz? Porque se você começa a fazer todas as espécies da aula do seu projeto, nem você vai ter um planejamento de nada, vai ter uma confusão, e nem vai caber, porque a gente vai desenhar muita coisa isoladamente. Não cabe na área do projeto não, tá? Vamos desenhar várias espécies, uma atrás da outra, que não necessariamente vocês vão usar. Aliás, a gente não vai desenhar todas as espécies possíveis. Vamos desenhar algumas que tem a principal, que tem a morfologia básica principal, que sirva de referência para desenhar outras parecidas. Por exemplo, uma árida. Aí tem várias áreas, você segue aquele modelo. Uma planta, uma arbórea frutífera. Aí a gente vai pegar uma tipologia para vocês verem. Uma que dá muita floração, aí a gente vai dar também. Um arbusto topiável, aí a gente vai ver mas vamos desenhar todos, não, porque haja vegetação. Né? A gente sabe que são milhões de espécies, não dá para fazer isso. Que material que a gente usa, professor, para vai ser lápis grosso, que vocês já sabem, né? Que vocês já foram apresentados a ele. Não precisa ser esse caro, pode ser o lápis grosso, aquele de 15 reais de plástico. Quem não quiser nenhum dos dois pode usar 4B, 6B, ok? 2B para fazer detalhes pequenininhos. 09 não existe na minha disciplina, tá? 09 já é vegetal. Tá, aí não importa o tamanho. Não importa o tamanho, a natureza. Não, a gente vai precisar do A0 durante muito tempo. O projeto é grande. Eu ainda não confirmei se a gente vai fazer isso que a gente tinha tentado. Vamos estudar, porque eu já pretendo a aula que vem. Deixa eu ver comprar um material do projeto, aí se você vai especificar, a gente vai. Olha, vai precisar de lápis grosso, de hidrocor, aconselhável que seja de no mínimo 24 cores. O lápis de cor, gente, 36 é mínimo, ideal 48. Borracha, lapiseira ou lapiseira ou estilete, que na verdade lapiseira vamos usar de qualquer jeito, tá? Uma das coisas que a gente vai usar lá só dá para fazer com lapiseira. Estilete, tem grandes coisas, mas não. Papel Vegetal, A0. Se forem comprar em grande quantidade, já compra rolos aí, porque vai gastar muito, tá? Eu acho que vai gastar mais do que na aula de projeto, porque aqui a gente tem as etapas que é o conceitual, forma, massas, preliminar e executivo. Executivo é no CAD já, não faz aqui em sala de aula. Agora, para chegar até a preliminar, você bota um vegetal em cima do outro, você bota outro em cima do outro, bota. Tá? Quando chega no preliminar, aí vocês que botam quantos quiserem, se não tiver mudando de ideia, igual na disciplina de projeto. Mas as etapas são obrigatórias, porque os planos, eles são considerados integras também de trabalhos. Quando você não realiza um plano, quer dizer que você teve uma atividade subtrativa já entrando na sua conta. Então fiquem atentos quando eu disser próxima aula de plano de massa, plano de forma. Se prepare para ter que entregar essa etapa, tá bom? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o projeto de paisagismo, ele não tem o mesmo timing do projeto de arquitetura. O timing do projeto de arquitetura é longuíssimo. O timing do projeto de paisagismo, ele é rapidão. Então, normalmente, num projeto de arquitetura, somente arquitetura, o cliente espera que você, em 2 meses aproximadamente, você tenha um produto para entregar para ele. Projeto de interiores, o cliente espera até uns 4 meses para ter um produto final. O projeto de paisagismo, ele te pede na sexta, que é pronto na segunda. Entenderam a diferença da velocidade? Isso quer dizer que quando a gente estiver trabalhando com essas etapinhas aqui, na prática, um profissional, ele faria tudo isso num dia para entregar no outro. Vocês terão que fazer e terminar na própria atividade, porque elas são coisas que normalmente são para se elaborar. O plano conceitual eu vou cobrar entrega no mesmo dia.
Como a gente vai estar aprendendo, se conscientizando ainda durante as aulas, eu vou permitir que vocês tenham uma aula de prazo para entrega. Então, se a gente teve aula de plano de forma hoje, a gente começa a fazer em sala para poder vocês pegarem orientação. Na próxima aula tem que trazer o de forma pronta, até porque eles são prerrogativa para início do outro. Se você não tiver o de conceitual, não tem como fazer o de forma. Se você não tiver o de forma, não dá para expulsar o de massa. E se você não tiver o de forma ou de massa, você não faz o preliminar. Eles são a base para cobrir e descobrir o outro, tá? Então precisa. Vamos falar de paisagismo mesmo agora então? Então, já que é de paisagismo, eu queria alertar vocês para algumas coisinhas, porque vocês precisam entender quais são os nossos papéis enquanto arquitetos, quando vocês quiserem ser paisagistas, escolherem ser paisagistas, e vocês já sabem que nós, tanto de lei quanto de fato, nós somos somente 2 profissionais no Brasil que podem ensinar projeto de paisagismo. O paisagista formado por escola reconhecida pelo CREA, estranho, né? Mas nem todo mundo sabe, mas existe a escola de paisagismo ainda. Inclusive, em Brasília tem uma escola que se originou na UNB. Eu fui professor dela durante muitos anos, acho que eu dei aula uns 8, 10 anos para eles. E tem outra em Minas, em São Paulo, no Rio. Se eu não me engano, já tem uma em Salvador, não sei o quê. Mas tem poucas escolas no Brasil inteiro. Não é de nível superior. É um curso técnico, tecnológico, a duração de cada um varia, mas enfim, o de Brasília é muito bom. Para aqueles que quiserem se aprofundar em paisagismo futuramente, eu recomendo. É de muita qualidade, coisa rara. Mas, quando nós estávamos ainda no sistema Confea, existia uma briga muito grande pelo projeto de paisagismo, do mesmo jeito que até hoje tem a briga pelo projeto de arquitetura. Nós tivemos uma lei, né, 2014, decreto-lei do CAL, que colocava o projeto de arquitetura como uma atribuição específica de arquiteto, e nós temos também a arquitetura paisagística como atribuição específica também de arquiteto, nessa mesma resolução. Antes disso, o Confea já havia entendido que somente arquitetos e paisagistas formados em escola técnica no Brasil, né, sendo que o paisagista ele tem um limite, que eu não me lembro agora qual que é, mas ele tem, nós não temos um limite para projetar paisagismo. Anteriormente, a lei que diz as atribuições do arquiteto, do engenheiro, enfim, de arquiteto e engenheiro civil são as mesmas lá da década de 60. Vocês sabem que é uma lei só, né? Ela coloca engenheiros civis e arquitetos têm as seguintes atribuições, aí vem aquela listagem. No finalzinho diz assim: engenheiros não podem fazer projeto de urbanismo, ou parece que arquiteto, atribuição específica só de arquiteto, o urbanismo e o paisagismo, e é só do engenheiro pontes, canais, hidrovias, estradas, essas coisas aí bem de engenharia mesmo, não é nosso pedido. E aí, recentemente, não faz muito tempo, isso deve ter menos de 10 anos, eu sei porque eu estava no pleno auge do meu escritório quando isso entrou, eu queria executar um projeto paisagístico, eu queria fazer uma execução de uma revitalização do Palácio do Itamaraty, que era projeto do Pulemax. E eu não pude concorrer. Por quê? Arquitetos foram proibidos de fazer execução paisagística por essa resolução, lá do Confea, tá? E engenheiros, agrônomos, florestais, tem mais um que eu não lembro agora, que podiam projetar paisagismo, só eles podem fazer execução, a gente não pode fazer execução, mas só nós podemos projetar, ok? Isso é só para esclarecer para vocês, porque lá no futuro vocês vão precisar saber desse tipo de coisa. E aí, a gente agora precisa entender, já que a gente pode, e vocês vão poder fazer lá na frente paisagismo, vocês precisam saber o que é paisagismo. Eu queria saber de vocês, igual eu perguntei lá no terceiro o que era arquitetura para vocês. O que vocês acham que é paisagismo nessa altura do campeonato, que vocês já andaram estudando, se interando? Hein? Começa, Renata. Ela abriu um bocão, fala então. Eu? Eu pensou. A gente tem que falar as asneiras agora, né? Porque se a gente pega, a besteira é necessária agora, porque se eu só falo o que é, pode ter tantas coisas que não é que está na sua cabeça, que você nunca vai saber porque a gente não discutiu esse assunto, né? Então me fala o que vocês veem como paisagismo.
gente tem cidades que não só com plantas, mas com esculturas, sei lá, deck. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu Vamos lá. Uma sugestão. Então você está falando de vegetação, esculturas, elementos construídos, não é isso? E você citou também obras de arte. Acho que obras de arte também. Eu acho também, assim, não sei se um revestimento específico, no caso, se eu quiser fazer uma parede de pedra, se isso vai se limpar mais ou menos. E se eu disser para você que tem projetos de paisagismo inteiros que não tem uma única vegetação? E tem projetos de paisagismo inteiros que não tem um único elemento construído, e tem projetos de paisagismo inteiros que não tem uma única obra de arte. Agora, eu também não estou dizendo que o projeto não pode ter tudo isso, tem, realmente tem. E vocês inclusive vão ser instigados a fazer pesquisas para descobrir como é a relação e como é que vocês podem usar e ter referências para aumentar o repertório de vocês. Mas tem projeto que não usa, e eu já fiz. Eu já fiz um projeto inteiro que não tinha uma única espécie vegetal. E aí, como é que a gente acha agora o conceito? E aí, fala o seu então. Fala o que você estava pensando no paisagismo até a gente começar a conversar. Para mim, paisagismo envolvia e vegetação. Começar por aí. Então entrou na mesma onda que já né? Então para você é um projeto que inclua a vegetação. Começar por isso. E aí, gente, ajudem. Fale você, moça, que chegou agora. Você ainda tem mais coisa para falar? Não, assim, ao meu ver, seria assim, um projeto externo da edificação. Opa, está amadurecendo. Um projeto externo da edificação. Externo. Massa. Em relação ao aspecto bioclimático, Então, A integração da natureza, assim. então, a gente projeta também clima, ambiente e pensa na natureza, né? É a arte. É a integração da natureza. Não só em questão da vegetação, da natureza em si, da paisagem. E quando não tem, opa, peraí, mais uma, o que você falou? Da paisagem. Paisagem. Palavra-chave, paisagem. E aí, quem contribui mais? Quer falar não? Acabei de chegar nesse A gente está tentando entender o que é paisagismo. No paisagismo, ele não aborda só em relação a assim, o que vai ter em volta daquele ambiente. Pode ser um lugar urbano, sem árvore, sem nada, mas às vezes o que vai estar em volta daquele prédio, daquele edifício. Em torno do edifício. Árvore é paisagismo. Às vezes pode ser muita. Às vezes pode ser muito bem, você pode criar uma paisagem ou uma paisagem que não tem nada a ver com árvore, não tem nada. Pode ser uma coisa, às vezes, até mais futurista, por exemplo, que não tem nada de árvore, mas seja um paisagismo. Por exemplo, aqueles filmes futuristas, que não existe mais vegetação nenhuma. Eu acho que mesmo assim tem paisagismo ali, mesmo não tendo nenhuma vegetação. Tem projetos de paisagismo onde no programa da cidade se pede atmosfera árida. E a atmosfera árida normalmente não contempla muita vegetação. E em alguns casos não contempla nenhuma. Eu já falei para vocês. Eu já fiz um projeto de paisagismo que o pedido era: não queremos cuidar de maneira absolutamente nenhuma. Queremos fazer o projeto e deixar lá para sempre sem cuidar. Isso era um pedido assim mortal, né, para o paisagista. O paisagista detesta escutar isso, mas infelizmente 90% das pessoas ela não fala assim que não quer de jeito nenhum. Ela fala, tem que ter o menor quantidade de manutenção possível. 90% dos clientes de paisagista, eles pedem isso no primeiro contato, é a coisa mais importante para eles. Então a gente tem que reduzir a quantidade de vegetação e usar a vegetação que tenha um alto desempenho na questão da adaptação ao clima e intempéries. Professor, não sei se tem um caso que tem alguma coisa dele, mas às vezes eu acho que a própria edificação, a própria construção que você projeta, já vem no paisagismo. Se eu estou, às vezes, no meu... Nossa, que visão madura! No
local de trabalho, assim, e às vezes as próprias edificações que tem ao redor já é uma paisagem. A pessoa às vezes até, sem se dar conta, faz um projeto de paisagismo ao projetar sua edificação, um prédio, e nem vê que aquilo já é um projeto de paisagismo. Por isso que eu sou fã dessa turma, né? Ah, mas é porque ela chegou atrasada. Mas é porque agora tá gravando. Vou parar. A próxima ela chega cedo, que eu dou o primeiro abraço. Mas ó, é isso mesmo, viu, gente? Tinha mais alguma contribuição dos demais? Falem, porque tudo que foi adicionado aqui valeu e está chegando lá mesmo. Nada? Não pode então tentar construir? Deixa eu vir para cá, deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho isso em debate aqui escrito, em teoria não. Tenho? Não, tem não. Então deixa só lá no quadro mesmo. Vejam só, gente. Como eu já ensino para vocês desde a disciplina de projeto, o que eu acho é uma visão de mundo minha, que eu descobri a partir da minha experiência profissional e estou amadurecendo não só na minha prática, como junto com vocês, que me ensinam muita coisa, mas existe uma visão que a gente descobre, pode estudar muito, nos livros, na prática, que a gente meio que percebe que ela é meio geral e que é uma compreensão que a maior parte dos livros cita. E a partir do que a gente experimenta na prática, o que as leis contam sobre o paisagismo e da minha prática e de outros profissionais que observam, a gente vai descobrir uma coisa que é muito peculiar e específico de paisagismo. Paisagismo, até pela própria etimologia da palavra, a gente vê que ela tem ligação com paisagem. Então, normalmente, um projeto de paisagismo, ele se preocupa com o planejamento da paisagem. E em se tratando de planejamento da paisagem que vocês citaram, isso significa que normalmente eu vou trabalhar com um projeto de área externa. Quando eu estou dando essa disciplina lá no curso de design, que lá ainda é mais superficial do que a gente tem aqui na arquitetura, que eles não entram muito em paisagismo, ainda tem duas, né? Tem 1 e 2, eles só tem uma e a carga do 1 é menor do que a 1 de vocês. Eu faço o seguinte universo paralelo para vocês entenderem. O projeto de design de interiores, por exemplo, ele está para o interior da edificação, assim como o de paisagismo está para o exterior da edificação, que vocês citaram muito bem. Portanto, qualquer planejamento que venha contemplar o que é visível na paisagem, ele vai ser entendido como um projeto paisagístico. E dentro desse âmbito aí, o que a Carol falou tem total sentido, porque uma vez que um edifício ele está integrado na paisagem, a sua própria fachada pode ser parte de um projeto paisagístico. Alterar a fachada, pensando no entorno, que vocês citaram também, quer dizer realizar projeto paisagístico sim, porque altera a paisagem, inegavelmente. Agora, não quer dizer que um projeto paisagístico ele é somente de paisagem, tá? Isso é o conceito mais amplo e geral de paisagismo. Existem exceções onde a gente vai entrar também na parte interna do edifício, e quando a gente trabalha com a parte interna, elementos que normalmente são da área exterior e entram em edificação vão comparecer também como um projeto paisagístico. Normalmente quem faz isso tem integração de resgatar o que existe de natureza, de clima, de meio ambiente, para dentro do edifício, que é um dos papéis nossos como arquiteto, né? Então a gente tem esse interesse de fazer essa integração e chegar nesse resultado. E muitas vezes, para fazer essa interação de maneira harmônica, a gente vai fazer uso sim de elementos construídos, a gente vai utilizar também a vegetação, que ela costuma ser, na maioria dos projetos, o principal elemento do planejamento, apesar de não ser o único, mas existem projetos onde a vegetação não existe mesmo. Eu já recebi uma encomenda de um jardim de esculturas e pedras, eu só podia colocar escultura, pedra, seixo, postes e calçadas. Não poderia ter vegetação. E não deixou de ser um projeto paisagístico. Eles vieram no escritório de um paisagista. Quem me indicou nem sabia que eu era. Acho que eu não era arquiteto na época. Acho que não era. E eu recebi essa encomenda e foi feito o projeto. Eu acho que Caldas Novas, de bom ali na frente, tem um projeto que faz assim, se ele tiver vegetação é pouquíssima, tem mais pedra,
Seixo e água caindo, assim, com pouca vegetação. Eu- Na verdade, Não, acho que eu nunca fui em Caldas Novas, não, nunca fui. E quando eu iniciei minha carreira, era uma característica marcante do meu trabalho. Eu só fazia pedra, acho que é por isso que eu recebi essa encomenda. Eu só fazia elementos construídos e um toque delicado de vegetação para cá, outro para lá, mas isso normalmente não é o que as pessoas esperam de um paisagista, elas esperam realmente essa onda da vegetação, né? E aí vou alertar vocês, porque eu estou falando que eu produzi muito isso, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, o cliente que vai ser colocado no perfil de vocês, ele não tem esse perfil, tá? Até porque eu espero que vocês pesquisem muita vegetação para a minha disciplina não passar em branco. Então o perfil do cliente de vocês, ele gosta de muita vegetação. Ele gosta de vegetação abundante. Aliás, ele quer que explorem misturas de diversos estilos e diversas espécies dentro do projeto, fazendo cenários com motivos diferentes. Não é. Essa coisa ficou muito Raul. Não. O cliente teorizado aqui para vocês vai ser o Pedro, que é um cliente que eu tive de verdade na prática. Para hoje não ficar muita coisa aqui e até sacanagem junto da aula introdutória, eu vou falar do perfil do Pedro depois, porque o Pedro ele é um perfil Mas atípico. se tem professor que pede pra gente ver o cliente, tem que ser o Raul. A gente também tem que o Raul gosta. Eu acho que não vai dar, porque se eu for paisagismo 2, tem que ser paisagismo urbano, a gente não vai mais fazer residência. Porque o desse semestre é em torno da edificação que a gente vai estudar. Semestre que vem eu espero que vocês façam uma área urbana, um parque, uma praça, ou uma escala maior. Vai ser isso daqui, tá? Sim, e a gente também trabalha com obras de arte, com certeza, né? Porque paisagismo para algumas escolas ao longo, em torno do mundo, ele é tido como uma das belas artes, né? A arquitetura também, Estados Unidos, se não me engano, é classificado como arte, arquitetura e paisagismo. Aqui no Brasil não, mas tanto a arquitetura quanto o paisagismo e o urbanismo são ciências sociais aplicadas. Mas a gente precisa entender de arte para fazer paisagismo, com certeza, até porque muitas das formas que a gente abstrai do paisagismo, elas vêm desse subconsciente artístico que se espera de um profissional, tanto de arquitetura quanto de paisagismo. E a gente vai ver, inclusive no Brasil, isso de maneira mais pesada, porque nós temos uma influência muito forte de um artista plástico que passou a projetar paisagismo, que é o Tony Marx, né? Então, como ele está como nossa referência principal, ele é um expoente no mundo inteiro, então imagina o que isso significa como influência para nós que estamos aqui na terra de origem dele, né? Apesar dele ter uma influência muito mais francesa, alemã nas ideias dele, mas ele criou uma linguagem típica brasileira para reproduzir o que nós temos de jardins e de paisagismo aqui no Brasil. E isso com certeza vai precisar ser explorado. Por isso que algumas das pesquisas de vocês serão com obras de arte. Nós vamos fazer pesquisas sobre trabalhos de pintura e sobre trabalhos de escultura. E mais à frente, depois que vocês estudarem história do paisagismo, a gente vai começar com antiguidade, medieval, renascimento e vamos chegar na contemporânea. Na contemporânea, os principais expoentes são Brasil e Estados Unidos. E aí a gente vai passar por esses caras aqui, vocês vão entender o que vocês têm que saber de pintura e escultura antes de fazer paisagismo. Tá? Aliás, é a base desses caras todos aqui da contemporânea também foi isso. Porque as escolas de paisagismo contemporâneo, elas nasceram das belas artes. Né? Então existiu a escola de arquitetura, a escola de pintura, a escola de design e entrou uma de paisagismo no meio dessa jogada. Assim que as escolas migraram da Europa e foram para os Estados Unidos, começou a ter as escolas de arquitetura paisagística, que no Brasil nós não temos essa formação. A arquitetura paisagística, enquanto formação, é uma formação que prepara arquitetos só para fazer a arquitetura da paisagem. Por exemplo, praças, edifícios que são voltados para o uso de área externa, nessas áreas com esse uso público, eles lá não são projetados por arquitetos, por um especialista. Aqui o arquiteto é quem faz tudo isso. E acho que deu para a gente pegar então um conceito, né, gente? Na verdade, basicamente o que eu quis dizer é que paisagismo é um planejamento espacial, assim como a arquitetura, cuja finalidade dele é achar a resolução
do planejamento da paisagem, normalmente em área externa, se valendo de N elementos, dentre eles elementos construídos, vegetação, obras de arte, considerando o clima, o meio ambiente, a natureza local, sempre raciocinando com qual tipo de interferência fazer na paisagem e normalmente relacionado ao entorno de edifícios, muito embora alguns projetos, o próprio paisagismo em si já contempla edifícios e outras coisas, como é o caso da arquitetura paisagística. E nesse sentido, é interessante saber a diferença de paisagismo e arquitetura paisagística. A arquitetura paisagística, ela normalmente engloba você ter, além do elemento construído, porque só fazer elemento construído não quer dizer arquitetura paisagística, porque vocês imaginem, calçada, pavimentação, está dentro do paisagismo, certo? Mas ela não abriga. A partir do momento que ela abriga, ela é arquitetura paisagística. Então, por clara nuance, é bem fácil de destacar. Abrigou as pessoas, virou ela arquitetura paisagística. Tá? Quando ela não tem relação direta com o exterior, na socialização, ela deixa de ser arquitetura paisagística e vira arquitetura com o entorno paisagístico. Entenderam isso aí, para diferenciar? Isso que ela fez uma cara assim, olha só. Diferença de arquitetura, paisagismo e arquitetura paisagística. Quando que é paisagismo? Quando não abriga. Quando ela tem uma relação de abrigo, ela já vira arquitetura paisagística. Mas a arquitetura em si não abriga? Abriga. Mas a relação da arquitetura puramente, que não é arquitetura paisagística, não há uma relação social direta com o seu entorno. As pessoas não socializam de dentro para fora na arquitetura puramente. A porta está fechada. Ou você está vivenciando lá ou cá. Na arquitetura paisagística, o elo entre o interior e o exterior ele é contínuo. As pessoas socializam de lá para cá, de cá para lá o tempo inteiro. Tá claro? Então, por exemplo, se eu faço lá um projeto paisagístico, coloco um pergolado lá, uma poltrona embaixo, então quer dizer que é uma arquitetura paisagística? Dá para ser chamado assim? Dá. É óbvio que essa nuance de quem é o que, ela não está escrita de maneira delimitada em norma nem resolução nenhuma, tá? A gente aqui, na prática, na vivência do que as pessoas vão chamando isso daí, a gente vai adotando que determinadas configurações são. Uma praça, por exemplo, por mais que ela tenha elementos construídos, aquilo tudo que está lá dentro de construção da praça é arquitetura paisagística. Tá? A não ser que tenha uma atividade dentro da praça, que ela é tão forte e tão isolada do que acontece na própria praça, que ela vira arquitetura isolada. Por exemplo, se tiver uma escola lá dentro, aí não dá, ninguém estuda interagindo, indo e voltando para a natureza, para a praça. Fica dentro da sala de aula assistindo aula. Esse abrigo, ele não quer dizer que seja alguma coisa que você entra embaixo. Ele quer dizer que seja um lugar que você senta. Que você se protege dos intempéries. É isso. Mas normalmente para ser abrigo, ele tem coisa em cima. Tá? É difícil você imaginar um abrigo que a parte de cima não esteja fechada. Mas, por exemplo, uma praça, ela não abriga ninguém. Geralmente ela é aberta, ela não tem cobertura. E ela é uma arquitetura paisagística. Ela não está abrigando. Então, é o que eu acabei de falar. Não é isso que delimita, né, a arquitetura paisagística, mas certas tipologias, como a praça, como o parque, a gente já chama de arquitetura paisagística porque elas já são entendidas universalmente como arquitetura paisagística sem ter uma configuração pré-determinada. As leis não falam de forma clara, é a gente que faz a interpretação. Os livros também não separam direitinho quem é quem não. Tá? Essa nuance ela é muito sutil, delicada, e às vezes a gente tem que intuir ela mesmo. Mas há mais ou menos essas coisinhas que eu falei para vocês. Talvez que seja só feito para embelezar, mas é algo transitório. A pessoa circula, transita, sabe, de uma praça. Mas em qualquer paisagismo também você circula, transita. A arquitetura paisagística ela tem a intenção de abrigar ou proteger. É esse básico. Aí tem as variações onde tem uma pequena diferença, mas dá para considerar. Quando ela está muito no meio, você não sabe definir direito, você chama do que você quiser que vai ser aceito. Você pode chamar de paisagismo ou arquitetura paisagística. Legalmente, você depois de formada como arquiteta, o sistema está aberto. Você que escolhe o que você quer que seja. Eu faço assim hoje. Eu entro lá e chamo de arquitetura paisagística, que aumenta o meu currículo em arquitetura paisagística.
Quando você vai participar de um concurso, alguns têm lá dizendo, tem que ter no mínimo X mil metros quadrados de arquitetura paisagística para participar do concurso. Aí você abre lá a sua ficha, você tem aqueles tantos mil que ele está pedindo lá, vai valer. Então ficou claro, gente, a gente já tem um conceito para vocês chamarem de ser, um conceito para chamar de seu, né? De meu, sobre paisagismo. Pelo menos é uma base minha, eu espero que vocês desenvolvam o conceito de vocês mais à frente, como eu acho que eles desenvolveram de lá no terceiro para cá, o de vocês com a arquitetura, né? Já deve estar rolando N ideias aí do que é o mundo da arquitetura para vocês, né? Mas pelo menos vocês, críticos como eu sei que vocês se tornaram, experimentaram as outras visões e foram amadurecendo a partir dela, baseado naquilo que já estava fermentado no seu cérebro. Com certeza, mas assim, professor, porque, por exemplo, a gente fica, tipo, eu que para, né? Pega um pau, pá, frenética, de repente você chega lá no outro professor do projeto e faz aí. Menina, tá gravando. Pula. Eu não, não foi eu que falei. Eu só não quero que continue. Olha só, deixa eu voltar aqui então. E vamos então entrar já em conteúdo. Peraí, tá em horário de intervalo? Então vamos dar um intervalinho para poder separar, até porque as aulas ficam separadas, introdução de história, e a gente, pós-intervalo, a gente começa a aulazinha de história, tá?